Black Clover é com certeza um título que chegou ao seu ouvido em algum lugar do mundo, não importa onde você esteja. Seja você gostando desse anime e tendo assistido a ele, ou simplesmente ignorando por não gostar de alguns fatores. A questão é que a obra, pelo meu ponto de vista, é muito boa, mas existem sim alguns fatores que a gente pode mexer. Então vamos no vídeo de hoje consertar Black Clover. Bom, esse vídeo aqui é o segundo vídeo de uma série que, tá sendo uma série agora, só porque agora tá ganhando o segundo vídeo, que a gente faz aqui de vez em quando, comentando sobre como consertar um anime. Esse vídeo aqui vai ser mais focado nos pontos negativos. A gente já tem vídeos falando sobre as partes boas de Black Clover, alguns vídeos aqui, que, tá aparecendo aqui em cima do card, comentando sobre todos os momentos bons, sobre pontos positivos, sobre um monte de coisa, e esse vídeo aqui será sobre as partes ruins, como que a gente poderia melhorar esses pontos aqui. Então, se você gosta de Black Clover, com certeza vale, e se você não gosta, talvez seja por isso. Se você assistiu pelo menos um episódio, talvez seja por isso que você não goste, e a gente vai entender exatamente o porquê agora. Ou, na verdade, daqui a pouco. Porque antes, já que você quer começar com o pé direito, que é uma coisa que Black Clover não faz, você tem que buscar o conhecimento na base, certo? Estamos começando aqui mais um Momento Alura, porque eu comentei recentemente nas redes sociais essa analogia que eu gostei bastante. Existe o brigadeiro. Eu sei, esse papo acabou caindo pro lado da culinária. Existe o brigadeiro que você sabe que você precisa fazer no fogo baixo. Você faz o brigadeiro ali no fogo baixo, vai mexendo bem levezinho, de vez em quando, vai mexendo. E você sabe que precisa ser feito dessa forma para que ele fique bom de verdade. Se você fizer no fogo alto, se você fizer com pressa, se fizer rápido, vai ficar ruim, vai queimar, vai estragar. E existem muitas coisas na vida, assim como o próprio estudo e o conhecimento, que é como um brigadeiro. Você tem que ir devagarinho, você tem que entender os processos, você tem que fazer as etapas. Não adianta só chegar lá, da noite pro dia e falar, não, eu quero que o brigadeiro seja pronto agora. Não vai ficar pronto. E se ficar pronto, não vai durar, vai estar ruim, vai estar aquela coisa estranha, sabe? Então, o conhecimento é a mesma coisa. Você não adianta sentar agora, abrir o link que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, que tem desconto, inclusive, assinando por esse link. Não adianta só chegar lá e falar, não, vou aqui, amanhã eu quero saber tudo de programação. Amanhã eu quero saber tudo de data science. Amanhã eu quero saber tudo de design e 3D. Amanhã eu quero saber tudo de programação mobile. Amanhã eu quero saber tudo de UX. Não. Não vai assim, não é assim que funciona, não é mágica. Em Black Clover tem mágica, mas aqui não tem mágica. Porque você tem que sentar, tem que dedicar o seu tempo, tem que ir ali, gradualmente mexendo a panela do brigadeiro, do conhecimento, pra que no final fique ali, lindo, gostoso, maravilhoso. E você vai aproveitar sem sombra de dúvidas. Lembrando, tem desconto no link aqui da descrição e você consegue fazer todos os mais de 1.300 cursos da Alura. Então passa lá. E agora, vamos sim ao primeiro episódio de Black Clover. O primeiro episódio é uma das coisas essenciais, é o ponto primordial ali para você fazer com que o público queira assistir a sua obra. E Black Clover erra em todos os pontos do primeiro episódio. Isso eu percebi a primeira vez que eu assisti, lá pra 2017, quando lançou. Eu odiei o primeiro episódio e isso não mudou com o passar dos tempos. Eu comecei a gostar de Black Clover, li o mangá inteiro, vi muitas das partes do anime e tudo mais. Mas o primeiro episódio continua sendo bastante ruim. Mas por que, Guto? Por que esse primeiro episódio é bastante ruim? Vamos ao tudo que acontece no episódio. Basicamente, no início, somos apresentados ali ao Asta e ao Yuno. Inclusive, o título do episódio é esse, Asta e Yuno. Eles nos mostram ali as diferenças entre esses dois personagens, o Asta sendo aquele cara mais destrambelhado, aquele cara mais barulhento e que ali não consegue utilizar magia, e esse já fica claro que é um ponto importante para aquele universo. Enquanto Yuno é o cara dos sonhos, o Yuno é aquele cara que é muito inteligente, aquele cara muito bonito, aquele cara que todo mundo gosta e tem uma magia muito equilibrada, muito controlada e consegue utilizar bem os seus poderes. Eles vão em algum momento receber o seu grimório, pra começar ali a sua vida como magos. E nesse momento as coisas não saem como esperado pro Asta, porque ele não recebe grimório algum. Ele sempre estava esperando que ia chegar o momento dele, que a magia dele ia despertar, ia ser aquele debut dele ali. Mas isso não acontece.
Mas o Asta continua perseverante e segue ali pro final do episódio, que vem um cara roubar o Yuno e o Asta luta contra ele e vence o cara. Esse episódio tem tantas coisas ruins, mas vamos inicialmente tirar o grande elefante da sala, que é a voz do Asta. Sem sombra de dúvidas, querendo ou não, a voz do Asta foi uma das responsáveis por afastar o público, muito do público, e eu nem falo brincando. Porque o voice actor era bastante novo, ele tinha dublado algumas falas dele em 2 jogos só, e colocaram pra ele um protagonista de uma obra grande e um protagonista com um trabalho muito difícil. É muito difícil fazer a voz do Asta, porque ele precisa gritar o tempo inteiro, ao mesmo tempo que isso não fique irritante, e ele certamente não conseguiu essa segunda parte. Todos os momentos do primeiro episódio, o Asta está gritando e todos os momentos, todos os gritos dele são insuportáveis. Não é aquele grito bom. Hoje em dia ele aprendeu, né? Ele teve um bom desenvolvimento, fico muito feliz pelo dublador. Ele teve um desenvolvimento muito grande no seu trabalho. Hoje em dia ele consegue fazer o Asta gritando o tempo inteiro, sem que seja um grito ruim. Mas esse grito inicial era muito ruim, muito ruim. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo isso aqui pararam de assistir porque não aguentavam ele. Nos primeiros episódios, no primeiro episódio, falando, puta, esse moleque aqui não tá valendo a pena. Mas não apenas por isso. Se fosse apenas a voz do Asta nesse primeiro episódio que fosse ruim, é uma coisa a se relevar. Só que todo episódio é terrível. A gente tem que colocar como comparação aqui, vamos pegar, por exemplo, o primeiro episódio de Naruto, que eu acho um dos primeiros episódios muito bons, e segue a mesma lógica básica de ser um primeiro episódio de shonen de porrada, certo? O primeiro episódio de Black Clover, ele carece de muitas coisas, mas ele tem outras que não deveriam ter. O que eu mais sinto incomodado quando eu assisto esse episódio é que ele tem muito, mas muito, mas muito diálogo expositivo. Ele não nos mostra as coisas, ele tá sempre contando pra gente. Ele coloca um personagem, tal personagem tem tal característica. Vem um velho, vem uma pessoa da igreja, vem um cara ali, uma criança. Eles vêm comentar sobre aquela característica. Ele não tá mostrando o Asta, tipo, ele mostra um pouco do Asta sendo destrambelhado, só que ele mais fica falando sobre isso. Quando eles eram crianças, isso aqui aconteceu, isso aqui tal coisa aconteceu. E aí fica muito tempo nisso. O segundo episódio também é terrível. O segundo episódio é terrível e é nessa mesma pegada. Muito, não é nem questão de ser flashback, é a questão de estar te contando demais, falando oralmente. E existe uma regra entre algumas aspas, dentro do mundo do cinema, que é o famoso show, don't tell. Mostre, não conte. Se você consegue contar uma boa história, você quer dar aquele traço de personagem, você quer nos introduzir algum tipo de climática, me mostra isso. Coloca isso dentro de um contexto, faz essa história chegar a mim, sem que você tenha que me dizer, olha só, tal coisa é de tal forma por causa disso. Afinal de contas, é uma história audiovisual. A mensagem tem que ser passada de todas as formas. E esse primeiro episódio, além de ter essa grande carga de diálogos expositivos e diálogos bem ruins, a verdade é que ele não tem carga dramática. Hoje em dia, gostando do Asta, talvez eu consiga enxergar um pouco mais de carga dramática nesse episódio. Porque ele é um personagem que tá desde sempre ali, perseverante, todas as coisas ruins acontecem com ele, ele continua treinando, continua malhando, sempre falando ali que vai conseguir. Não tem magia, tudo bem, eu vou mostrar pro mundo como é que é, vou bater de frente e vou me tornar o Rei Mago. E aí chega o final do episódio que, sinceramente, não faz sentido aquele cara. O vilão chegou, é um cara qualquer que está ali querendo roubar o Grimório do Yuno. Ele deixa bem claro que o Grimório não vai funcionar, eles sabem disso, a gente sabe disso, e tá aquele personagem ali. Que é um personagem, é só um cara que tá ali pro primeiro episódio. Esse é o tipo de coisa que eu vejo que Naruto acertou muito. Por exemplo, em Naruto a gente tem a figura do Mizuki, que está ali no primeiro episódio, que é o cara que faz o contraponto no final do episódio, luta contra o Naruto e etc. Ele traz uma carga dramática grande, porque ele odeia o Naruto, ele odeia a Kyuubi, ele odeia tudo que foi construído, ele odeia aquele universo. A existência dele ali está dando corpo pra história e corpo pro desenvolvimento do personagem. Naruto no shoutai ga Bagenitsune da to kuchi ni shinai okite da.
つまりお前がイルカの両親を殺し里を壊滅させたキュービのヨーコなんだよ. O Naruto tem ali o processo de ficar triste, de perceber que talvez ele seja uma pessoa ruim, que talvez a existência dele seja negativa, por ter trazido essas coisas, esses males. O demônio que está dentro dele trouxe todos esses males para essas pessoas que, né, de certa forma estão sofrendo legitimamente. E depois tem o contraponto do Iruka, que ele fica feliz mais uma vez. Mas aqui, a gente tem esse cara que é só um ladrão qualquer, que principalmente não está fazendo nada com o Asta. O protagonista da história não está envolvido na trama do primeiro episódio. Não é que ele tá querendo caçar o Asta porque, sei lá, porque ele sentiu que o Asta tinha uma energia diferente, ou ele quer zoar o Asta. Poderia simplesmente, se você quiser fazer uma coisa mais básica, ser um grupo de gente que odeia quem não é mago e vai lá dar um cacete no Asta. Vai lá brigar com ele, vai lá bater nele, vai lá qualquer coisa, qualquer tipo de, né, de sentimento ali que fosse ser gerado dentro de você, pra você ter uma empatia pelo Asta, pra você entender que existe um sofrimento dele em não ser uma pessoa que se encaixa naquele mundo. Porque o Asta no episódio inteiro fica ali falando, eu vou conseguir perseverar, não sei o que lá, outro. E no fim do episódio vem um cara qualquer falando umas coisas pra ele e ele fica triste. E ele sempre lembra em outros momentos da história que aquele foi o momento que ele se deixou abater e ele não vai deixar isso acontecer mais. Mas ele se deixou abater por aquele cara random. Um monte de gente mais importante já falou isso pra ele, um monte de momento ele já esteve mais triste. Ele, depois que pegou o Grimório, poderia ter ficado mais triste, poderia ter, né, demonstrado ali a tristeza. Eu acho que, inclusive, esse primeiro episódio poderia ter muitas dessas alterações de personalidade do Asta. Não de personalidade, mas de humor, né, de ficar triste, de se dar o direito de ficar triste quando não recebeu o Grimório, de ter os momentos ali, para que depois desse primeiro episódio, já que você quer que o Asta seja um personagem que fica feliz o tempo inteiro, depois do primeiro episódio, você faz isso. E deixa o primeiro episódio para que ele tenha essas quebras. O momento que ele tá ali triste, treinando sozinho, depois de não ter recebido o Grimório, existe um certo pesar, se você for imaginar o ponto de vista dele, mas não é mostrado no anime. Mais uma vez, precisa ser mostrado. Poucas coisas ali poderiam ter resolvido. Botar ele falando aquelas frases motivacionais dele, depois dando... Sabe aquela clássica tremida de anime que tá tentando segurar o choro ali por mais que aquela situação seja triste? Isso já resolveria. E colocar principalmente o vilão do episódio na conta dele. O cara quisesse alguma coisa com o Asta, mas o cara queria alguma coisa com o Yuno. Era um ladrão qualquer que está dando risada puramente. O mais genérico possível, um vilão de qualquer anime que você vê por aí e você não quer assistir mais. Se tivesse o peso, a carga dramática de um Asta duvidando de si mesmo naquele momento por conta de um personagem mais forte no sentido narrativo, de um personagem que fosse diretamente relacionado à temática do Asta. Um personagem que veio ali exclusivamente para desmoralizar quem não é mago. Um personagem que estivesse ali para acabar com os sonhos dele, e não apenas um ladrão de livro. Então, como o Asta é o protagonista da história, essa carga precisava estar nele, precisava fazer com que a gente se emocionasse até mesmo nesse primeiro episódio, assim como foi o primeiro episódio de Naruto. Trazer o personagem para um sentimento triste, para depois conseguir erguê-lo. E o Yuno, nessa situação, que acaba salvando o Asta desse sentimento, funcionaria tal qual o Iruka funcionou no primeiro episódio de Naruto. E poderia ser incrível. O primeiro episódio poderia ser incrível. Asta wa ore no rival da! Gomen na, Naruto. Ore ga motto shikkari shiteria. Konna omoi sasezu ni sunda no ni. Um outro ponto de Black Clover que eu tenho que citar aqui, que é fraco, é bastante fraco, é a lógica de poderes dentro do universo. Porque eles utilizam a magia e só. Não existe descrição, não existe aquela complexidade que nem precisava ser uma coisa muito absurda. Não precisava ser um NEM de Hunter x Hunter, que tem seus 5 tipos, suas variações, mais as formas que você vai juntando uma coisa na outra, as variações que você consegue utilizar. Não. Só precisava ter alguma coisa. Black Clover, nesse sentido, ele é muito, mas muito raso. Existe a magia, e a magia pode ser absolutamente qualquer coisa. A magia do Grimório especial do Yuno. O Yuno tem 4 folhas no seu Grimório, ele é mais especial, ele é abençoado pela mana e etc. Aí ele usa vento. E aí o cara que tem 3 Grimórios, 3
10 folhas no Grimório que não é especial usa fogo. E aí o outro cara usa tempo. E aí o outro cara usa sonho. E aí tem personagem que usa planta. E aí tem personagem que usa vidro. Tem personagem que usa, sei lá, um bastão pegando fogo. E não existe uma certa lógica por trás disso. Pelo menos eles não tentam, não fazem questão alguma de colocar isso muito claro. Em shonen de porrada, como a gente tem esse tipo de poder, esse tipo de escalonamento de poder, é muito interessante traçar regras pra você saber quando uma coisa tá sendo absurda, quando aquela coisa não tá sendo. Em Black Clover tem um pouco de dificuldade de você olhar pra um personagem e falar, não, esse personagem vai ganhar daquele. E geralmente se esse cara é mais forte, pontualmente, não importa que tipo de poder dele, acaba rolando. E aí sempre tem uma surpresa ou outra, como num dos arcos bem recentes. Mas assim, eu acho que precisava de uma lógica. Precisava ser mais tabelado. Ó, existe a magia, existem 5, 6 tipos de magia. Uma magia que você produz elemento, uma magia que você altera o seu corpo. Coisas básicas, como, sei lá, as frutas de One Piece, que deixam ali categorizados mais ou menos como que elas existem. Não necessariamente uma é mais forte do que a outra, mas existem os seus tipos muito claros e reforçados durante a história. Ou até mesmo os tipos ninjas de Naruto, que você, né, tem claramente ali Taijutsu, Ninjutsu e Genjutsu. E aí existem várias coisas dentro desses grupos, mas eu sinto realmente que a magia em Black Clover é uma magia, puramente. E aí tem a anti-magia também. Agora, o que cada uma faz, por que uma é mais especial, quem é mais especial ou não, aí vai depender do momento. Acho que esse ponto aqui, com certeza, seria mais interessante se existisse uma complexidade. Black Clover também, eu acho que um dos pontos mais fracos em seu desenvolvimento é o Complexo de Vegeta. O Complexo de Vegeta nada mais é do que um personagem que é equivalente ao Vegeta. A gente tem isso em praticamente todos os shonen de porrada, que também pode ser chamado de Complexo de Sasuke, que é o personagem que representa a figura do Sasuke. É o cara que faz o contraponto ao protagonista, é o Sasuke. E aqui a gente tem claramente esse contraponto, que seria o Yuno. Afinal de contas, o primeiro episódio chama Asta e Yuno. Eles são rivais ali. Só que Black Clover segue por uma pegada um pouco diferente, e isso é bastante positivo. Não é aquela lógica de ser rival, e eles vão ser sempre Naruto e Sasuke, eles vão ser sempre Goku e Vegeta. Não, o Asta não tem só o Yuno de rival. E isso é interessantíssimo. Durante vários arcos ele consegue novos rivais, ele encontra outros personagens que querem ficar tão forte quanto ele, e vice-versa, né? Ele consegue criar esse tipo de relação com várias pessoas, e isso é legal, só que o Yuno é colocado de lado. Por mais que o Yuno fosse apresentado desde o primeiro episódio como Asta e Yuno, eles foram deixados na igreja juntos, eles cresceram juntos, são os rivais primordiais, querem ser rei magos e tudo mais, e eles se influenciam positivamente, né? Caso você não tenha visto Black Clover, não são rivais que se odeiam nem nada, eles têm a sua rivalidade, só que eles sempre influenciam o outro a ficar mais forte e tal, isso é bem legal. Mas voltando aqui, o Yuno é fraco. O Asta é um personagem bem legal. É um personagem simples, porém com muita carga emocional ali dentro de toda a obra. É um personagem bem show. E todos os outros rivais do Asta praticamente são mais interessantes do que o Yuno. Inacreditavelmente. É uma grande injustiça que acontece com esse personagem, que só agora, depois de 300 capítulos, foi começar a ganhar um pouco mais de foco. Sendo que a história inicialmente chama Asta e Yuno. É aquele tipo de coisa que eu sinceramente até não entendo. É positivo, porque não virou um Naruto Shippuden. Não é aquela coisa que ficou focado em Naruto e Sasuke, Asta e Yuno o tempo inteiro e ignorou os outros personagens. Não, pelo contrário. Na verdade, trabalhou muito bem vários e vários outros personagens, só que o Sasuke, o Vegeta, foi esquecido no rolê. O Yuno é mais desinteressante do que os outros personagens, muito, sabe? Personagens que não deviam ter tanto foco, não, entre algumas aspas, né? Em relação ao Yuno, em proporção ao desenvolvimento do Yuno, tem muito mais esses outros personagens. E o Yuno cai nesse esquecimento. E é muito fácil ele ser esquecido por conta da personalidade dele. Ele não é um cara que tem uma personalidade forte de aparecer demais. Ele representa o Vegeta, mas ele não é o Vegeta. Ele não é aquele cara que vai falar um monte, é o cara que vai estar presente, é o cara que vai estar ali, sempre chamando atenção. Não. O Yuno é um cara quieto. Ele é quieto, silencioso, bastante forte, o pessoal gosta dele, ele tem um destaque quando ele aparece e tudo mais. Só que o problema é quando
ele aparece. Ele não tá no grupo principal do Asta, do grupo dos magos, então ele aparece muito menos. Ele não tá acompanhando o dia a dia do cara, então ele aparece muito menos. E aí eu sinto que esse desbalanço entre esses dois personagens pesa bastante pra obra, porque, né, considerando a coesão narrativa desde o começo ao fim, o rival principal do Asta não é nem um pouco comparável a ele. Não em força, mas em presença dentro da própria história. E eu acho que esses pontos aqui, se fossem bem trabalhados, se fossem alterados, tanto o primeiro episódio, a dublagem, eu fico muito feliz que hoje em dia, né, o dublador faça bem, mas é até um erro da seleção de voz, colocar inicialmente para uma obra importante um novato, né, para protagonista principal, mas fico feliz que hoje em dia esteja tudo certo, trabalhar mais ainda os seus poderes e principalmente trabalhar o único personagem que foi esquecido, enquanto todos os outros são muito bem trabalhados. Eu acho que Black Clover teria um potencial muito maior. É um anime que eu gosto muito e vale muito a pena ver. Novamente, se você chegou nesse ponto aqui, não assistiu Black Clover, viu todas essas críticas, essas são as críticas que tem o anime, mas é extremamente positivo. É uma coisa que eu realmente acho que vale muito a pena assistir, mas a verdade é a verdade. E se esses pontos fossem mexidos, se esses pontos tivessem sido considerados e gradualmente, né, dá pra recuperar algum deles, pelo menos, com certeza, nosso menino do Clover ficaria ainda melhor.